Sabe o que eu tô sentindo, Azam? Como se a gente estivesse lá em 2012 de novo, 11, 13, cobrindo o Palmeiras ali naquelas crises de Tirone, Friso e companhia, sabe? Eu tô me Sim. sentindo ali naquela época ali. Aí o torcedor palmeirense não tem nenhuma boa lembrança. Uma sala de troféus diferente, vai, para ser justo. Com a sala Um de troféus pouquinho. diferente. Pouquinho, coisa básica, Coisa pouquinho. Algumas pouca. Libertadores, tal, coisa básica. Mas ali, realmente, o torcedor palmeirense não tem nenhuma boa lembrança, praticamente, com exceção daquele primeiro título ali de 2012 da Copa do Brasil, depois conquistando mais um agora mais recentemente. Ano de rebaixamento. Deixa essa história para lá. A Leila, que inclusive lembrou desse período da história e foi um dos pontos muito criticados recentemente. Peço o seu like, sua inscrição aqui no canal do All Sport e a gente deve ter convidado especial. O Júnior Santos, do líder Botafogo, vai conversar comigo, com o Rodrigo Matos, com vocês também aqui no De Primeira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Razan. O torcedor do Palmeiras e do Flamengo também, né, que é mais novo, né, às vezes começou ali por idade mesmo, começou a acompanhar em 2018, ele fica acreditando que crise é tipo, passou uma temporada sem título e tal, não sei o quê, e esquece que lá atrás era uma vida complicada para ambos, assim, não era esse cenário não, até porque o futebol brasileiro sempre foi muito equilibrado, né, todos os times grandes tiveram essas fases, mas essa percepção do que é crise, agora a crise tá ali em quarto, quinto, né? Hoje o Palmeiras está em quinto no Brasileiro e tal. Teve época que quinto lugar para o Palmeiras era uma grande campanha, para o Flamengo também, né, Danilo? Você lembra? Opa, teve uma época que o última Flamengo rodada estava em quinto, lotada. quarto ali e falava assim, esse ano tá bom e tal, não sei o quê. Então, essa coisa da percepção e da expectativa, a crise está de acordo com a expectativa que se cria em relação aos dois times. Tudo Exatamente. depende sempre da referência, né? Essa é a grande questão. É a questão do ponto de vista, a expectativa e realidade hoje de Flamengo e Palmeiras são completamente diferentes. Pergunta, sei lá, vamos supor um time qualquer aqui. Pergunta pro Santista se ele não queria estar vivendo essa crise do palmeirense e do flamenguista. Brigando por Libertadores ali. Pois é. Não só o Santista, né? Porque ali perto da zona de rebaixamento, não, Santos eu time peguei um grande time qualquer. pois é. Santista, Cruzeirense, quem mais Vascaíno, tá ali? Corintiano, Vascaíno, exatamente. Colorado. Mas é tudo uma questão também de expectativa. Eu tenho amigos vascaínos aqui que estavam eufóricos com determinados jogos e tal, não sei o quê, porque tem uma coisa de olha o estágio que estava anterior. Então, o cara vê ali uma melhora. A vida é assim, é de acordo com você, e tem uma perspectiva de melhora, você fica otimista, mesmo que o seu patamar anterior seja muito mais baixo. Qualquer mínimo detalhe interessa, ainda mais para a galera da briga dos desesperados contra o Z4, principalmente. Pegar o exemplo do Santos que o Lavieri citou, se tivesse invertido, perdido para o Palmeiras, que seria um resultado normal pelo que foi os últimos anos, e vencido contra o Red Bull Bragantino, seria outra atmosfera. Agora já virou terra arrasada de novo, todo mundo desesperado, enfim, cada jogo faz toda a diferença. Peço seu like, sua inscrição no canal do All Sport. Estamos na reta final ali da campanha, rumo a 1 milhão de inscritos. Já somos mais de 973 mil. Já chegou o superchat aqui, a gente já vai começar a falar de Palmeiras para aproveitar o gancho do Bruno Alves, que disse o seguinte: Leila mereceu cada vai que veio do setor. Ela desmontou o elenco campeão e fez um monte de M3 pontinhos. Abel e sua comissão também merecem. Obrigado pelo superchat do Bruno Alves. Eu vou passar a bola para o Danilo Lavieri, porque ele já está no embalo do posse de bola, então ele já está com o gogó afiado, já está falando há algum tempo, já está em jornada dupla. Ô Lavieri, esse Palmeiras perdendo pela quarta vez seguida no Brasileiro. Aliás, importante fazer um disclaimer aqui, uma explicação, porque alguém olha essa imagem e fala assim, esse é o Palmeiras? Sim, esse é o Palmeiras, com essa camisa, com todo respeito à causa, tá? A causa é nobre, é legal, porque o Palmeiras coloca luz no Outubro Rosa, e por isso uma metade rosa, e no Novembro Azul, meses de combate ao câncer de mama e de próstata. A causa, evidentemente, é muito legal, mas a camisa é muito feia. Mas, enfim, esse é o Palmeiras que jogou ontem, metade rosa, metade azul, e perdeu para o Galo 2-0, quarta derrota seguida no Brasileiro. E eu estava pensando, enquanto eu colocava aqui essa tarde, que a gente vai ver agora, o Danilo, não é a primeira vez que eu te faço essa pergunta, se o Palmeiras vive a pior crise com Abel Ferreira. Quando essa pergunta começa a se tornar frequente, sinal de que as coisas não andam bem. Pois é, essa camisa aí lembrou, sabe o quê, Oza? O sorvete napolitano que eu tomava. Faltou só a parte de chocolate aí no meio para ficar certinho. Tá parecendo a camisa do Paraná também, uma época, né? Com rosa no lugar ali. Aquela faixa no centro aqui.
Nossa, mas Lembrou. é terrível, hein, a camisa, hein, Lavieri? E o Fluminense ontem jogou de rosa e estava tão bonito, né? Rosa acaba causando um contraste ali entre os Contraste dois. estético. Tudo que o Fluminense foi Exatamente. bonito, o Palmeiras jogou pelo ralo, Lavieri. Pois é. Assim, ontem o uniforme não ajudou, o estádio embora 27 mil eu acho um bom público, mas considerando a média do Palmeiras, um público abaixo, e um time que irreconhecível. Assim, o Palmeiras, mesmo quando não jogava bem, ele era marcado por ser um time que conseguia vitórias arrancadas ali, nossa, que é sorte de campeão. Esse time do Palmeiras, nossa, mesmo quando joga mal, consegue vencer de 1-0. Ah, mas sofre pouco, o Everton não faz defesa. Agora, esse time do Palmeiras ontem foi irreconhecível. O Everton falhou, Gustavo Gomes e Murilo inseguros, Mike só tocando para trás, Rony errando todas as decisões, Rafael Veiga e Zé Rafael também errando decisões, chutando quando era para tocar, tocando quando era para chutar. Até um princípio de desentendimento ali do Veiga e do Rony, que quem joga qualquer peladinha sabe que isso aí é absolutamente normal, mas era algo que a gente não via acontecer no Palmeiras e está acontecendo. Ontem a coletiva do Vitor Castanheira, ele mesmo admitiu que é o pior momento desde que os portugueses chegaram aqui ao Palmeiras para trabalhar. Então realmente é um time irreconhecível. O Palmeiras estava desorganizado taticamente, não estava seguro. O Palmeiras das duas chances que teve durante todo o jogo, não foi efetivo, não conseguiu pôr a bola para dentro do gol. E aí, realmente, é assim, um momento muito ruim, e aí sim eu considero o pior momento da era Abel Ferreira. Recentemente a gente conversou sobre isso, especialmente um pouco depois ali da eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil, e eu tenho uma análise parecida com aquele momento. O que eu acho parecido com aquele momento? O Palmeiras poderia ter reforços, poderia ter jogadores melhores ali, especialmente um camisa 5, poderia. Isso foi um erro da diretoria, que a própria diretoria admitiu. O Anderson Barros deu entrevistas falando sobre isso e admitiu que poderia ter trazido um camisa 5. Mas ainda assim, mesmo com essa questão, eu acho que o Palmeiras poderia estar apresentando um futebol melhor. Eu acho que o Palmeiras poderia, naquela época, ter apresentado o futebol melhor contra o São Paulo, assim como poderia estar agora apresentando o futebol melhor contra Santos, contra o Atlético Mineiro, até mesmo contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Mais uma vez, claro que um reforço seria muito bem-vindo, mas mesmo com o time que tem em campo, o Palmeiras poderia mostrar mais. E esse, para mim, é um ponto-chave, porque o Palmeiras teve uma avaliação do Abel Ferreira em relação ao elenco. O Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, foi campeão do Paulistão, e aí a avaliação era, não, o Palmeiras tem um elenco que é curto, mas que o Abel Ferreira falando, hein, que é um elenco curto, mas que eu gosto de trabalhar com elenco curto. E aí depois, nos momentos mais instáveis, ele falou, é porque eu preciso de reforço, eu estou trabalhando com muita criança aqui, usando esses termos, né, de exploração infantil e tal. Então, assim, no final, a gente está chegando agora no final de outubro aqui, reta final da temporada, dá para a gente fazer essa avaliação. O Palmeiras precisava de um camisa 5? Precisava. Podia ter um substituto para o Tabata, que acabou não dando certo, mas que foi embora, ou seja, você precisa de uma reposição? Poderia também. Mas ainda assim, mesmo com todos esses problemas, o Palmeiras poderia estar apresentando um futebol melhor. E agora o Palmeiras se vê numa situação de praticamente ali ver o G4 ameaçado, já está em 5º lugar. E ficar na pré-Libertadores para um time com a folha salarial do Palmeiras, com o investimento que tem o Palmeiras, é um risco. É um risco para o começo da temporada que vem, porque se você tiver naquela fase ruim, dá o azar de pegar algum time um pouco mais forte na pré-Libertadores e é eliminado, o ano de 2024 é uma tragédia, financeiramente falando, esportivamente falando. O Palmeiras não pode ter um ano sem Libertadores com o tamanho de investimento que fez, que faz até hoje. Então seria um negócio muito ruim. Então, para mim, é sim, respondendo a sua pergunta, é sim. O pior o pior momento da era do Abel Ferreira. E agora, deixa eu ver o nome aqui do Bruno Alves. Eu concordo, a Leila errou, mas para mim ela erra mais fora de campo do que dentro. Dentro de campo, o Abel tem muita culpa também. A gente pode desenvolver depois melhor essa questão da Leila, mas só para falar aqui, para mim a Leila tem erro sim, mas não dá para tirar o Abel dessa equação também não.
A gente vai falar na sequência sobre os protestos que foram bastante numerosos contra a Leila Pereira, várias músicas e canções direcionadas a ela. Só para ilustrar o que o Danilo falava da classificação do Brasileirão, Palmeiras agora no meio do bololô pela Libertadores. Bragantino, Red Bull Bragantino 49, Flamengo 47, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense 44, Galo 43. E o Fortaleza, que não está muito olhando, porque está com foco na final da Sul-Americana, e se for campeão também já garante sua vaga ali também com 42, mesmo caso do Fluminense, que está de olho na final da Libertadores contra o Boca Juniors. Eu quero ouvir o Rodrigo Matos também sobre essa fase do Palmeiras. Só antes eu vou chamar no comentário do nosso PVC, porque ele ontem já fazia uma previsão em cima da fase da pré-venda de ingressos que o Allianz Parque poderia ter o menor público do ano. E isso, de fato, acabou se confirmando. Então, fala, PVC, sobre este Palmeiras. Olha só, duas observações sobre Palmeiras e Atlético na noite de quinta-feira no Allianz Parque. Primeiro, não é justo dizer que a torcida vaiou o time. A torcida vaiou a diretoria. Apoiou o time o jogo inteiro, cantou o nome de todos os jogadores. Claro que há um burburinho quando há um passe errado, por exemplo, ou quando houve uma discussão séria entre Rafael Veiga e Rony, há sempre um burburinho, mas a torcida cantou o tempo inteiro, incentivou o time o tempo todo, e quando deu o apito final do primeiro tempo, gritou coros contra a diretoria e contra a presidente Leila Pereira. Um que chamou a atenção foi: Leila, presta atenção, muito respeito com a história do Verdão. Esse é bom porque é publicável. Esse é bom porque é publicável. Cara, o ânimo do Palmeiras completamente diferente. O Palmeiras não perdia 4 jogos seguidos de Campeonato Brasileiro desde 2020, numa sequência que derrubou Vanderlei Luxemburgo. Naquela ocasião, perdeu para São Paulo, Botafogo, Coritiba. O Vanderlei caiu e perdeu para Fortaleza. E agora perdeu 4 seguidas contra Grêmio, Bragantino, Santos e Atlético Mineiro. E isso não é que complica a vida para ir para o G4, não. Complica a vida para ir para a Libertadores, porque o Atlético Mineiro está 1 ponto atrás só. Então, o Palmeiras pode terminar o campeonato em 7º lugar. Você acha que o Palmeiras vai terminar em 7º lugar? Eu acho que não. Mas se não mudar o astral, pode terminar em 7º lugar. Pode ficar fora da Libertadores. Não é só da fase de grupos direta, não. Corre risco, sim. E muito disso se deve, claro, a erros do Abel Ferreira, a problemas do time, a falta de contratação, mas muito se deve à mudança de astral pela desastrosa entrevista da Leila Pereira, que contaminou o ambiente internamente no vestiário e externamente, a ponto de o Allianz Parque ter registrado o seu menor público no ano, 27 mil pessoas. Não foi pouca gente, mas foi o menor público do ano no Allianz Parque. Comentário do PVC sobre essa derrota para o Galo e também já pontuando em cima desse menor público, Rodrigo, e dos protestos com a Leila. Parece que a fase já não estava boa, mas com a entrevista só piorou, né, depois. Com times vencedores, né, que é o caso do Palmeiras de histórico recente, o torcedor no início, pelo menos, costuma poupar os jogadores, que são ídolos e tal, aconteceu também no Flamengo. Mas essa poupar dura até um determinado ponto. Se a crise continua, daqui a pouco os jogadores vão começar a sentir também. O primeiro alvo é sempre a diretoria, e nesse caso a Leila, até porque teve todo o histórico da entrevista, o PVC citou aí o grito que remete muito a isso, porque foi uma coisa que na comunidade palmeirense, né, foi muito dito de que ela desrespeitou o Palmeiras, né? Então, os outros como gritos se o Palmeiras até achei que teve algum fundado na era Crefisa. Isso, exatamente. Eu até achei que teve alguns outros gritos. Esse aí tudo bem, nenhum problema, mas teve alguns outros gritos de um certo mau gosto ali em relação à Leila, embora as críticas sejam justas, digamos assim. Mas, dito isso, ele citou ali uma crise que já teve no desempenho com o Vanderlei Luxemburgo e outras crises esportivas já aconteceram nessa era vitoriosa do Palmeiras, mas eu acho que, concordo com o Danilo, que essa é a maior crítica, porque ela envolve um monte de coisa, né? Envolve uma crise institucional, por conta da entrevista do presidente, uma crise técnica, e com um técnico vitorioso, e aí começa a ficar aquela coisa de procurar saída e não achar, e começar a olhar para
o futuro, buscar contratações, enfim. O Abel já está tentando há algum tempo, e eu concordo com o Danilo, tem erro dele, porque ele também planejou essa temporada, ele está reclamando agora, mas ele planejou esse time, mas ele já está tentando há algum tempo achar soluções dentro dos jogadores que ele tem e não está conseguindo. Então, quando você procura e essas soluções não vêm, isso já se arrasta, pelo menos por uns 2 ou 3 meses, né, de desempenho fraco, que ele não consegue achar soluções dentro do time, fica difícil achar uma saída. E a disputa está acirrada pela vaga na Libertadores, mas eu acho que vai ter um fator aí, depende do Fortaleza e do Fluminense. Porque a gente tem 8 vagas, tem 8 times disputando 5 vagas, se você olhar aí, porque o Botafogo já está classificado, né? Aí você tira os outros 8, eles estão disputando 5 vagas, contando as pré-Libertadores, né? Se o Fluminense e o Fortaleza tiverem classificado já pela Sul-Americana e pela Libertadores, aí nesse caso a briga fica um pouco mais fácil, pelo menos para entrar na pré-Libertadores, né? Porque você vai ter você vai ter 6 times para 5 vagas, né? Contando a pré-Libertadores. Mas, pelo que é o elenco do Palmeiras, deveria sim cobrar, obrigação, não sei, mas cobrar de que o time tivesse entre os 4 ali. Assim, a mesma coisa que vale para o Flamengo, né? Mas está difícil. Quando o Tite assumiu e falou que ia ser uma briga acirrada pela Libertadores, a gente achou que era que ele estava dourando a pílula, né? Mas, sim, de fato, se você olha para a tabela, tem 8 times e times que estão jogando futebol parecido. O Palmeiras, talvez, desses aí, é o que está em pior fase. Quem que está jogando pior dos 8? Palmeiras. Sim. Né? O Atlético Mineiro vem em ascensão com o Filipão, por incrível que pareça, no segundo turno. Grêmio deu uma caída ali, mas Atlético Paranaense também está em ascensão. Fortaleza está ali. O Grêmio aí, né, Rodrigo? É um time que veio da Série B, que não tinha perspectiva de estar onde está, então acaba que é meio que lucro. É a história da expectativa e realidade que a gente falou no programa. É que passou o tempo inteiro ali entre os 4, né? Aí você já criou uma expectativa na torcida de que vai conseguir uma classificação, né? Tem isso também. E o Red Bull, que parece estar jogando o futebol mais consistente dos 8. Então é o principal candidato, digamos assim, a garantir uma vaga também. Então não é um cenário fácil mesmo. 8 times competitivos. São 8 times competitivos aqui. 8 times competitivos. E a gente pensando também que o Fluminense e o Fortaleza vão estar mais inteiros nessa briga depois que passar as 2 finais. O Fluminense... Assim, não dá para dizer que também o Fluminense deixou o campeonato de lá, porque ontem ele fez de tudo para virar o jogo lá no final do quase virou ainda. Corinthians, né? Quase virou, até mereceu virar, né? Foi prejudicado pela arbitragem e tal. Mas é uma briga dura, tão dura quanto está lá embaixo. Então, se o Palmeiras não acordar, não conseguir achar algum mínimo de solução ali para ter uma regularidade, pode ficar fora, sim. Quero te ouvir sobre as 2 coisas, Danilo, sobre os protestos contra a Leila e sobre se corre mesmo risco pela Libertadores. O Bruno Alves mandou outro superchat. Se não houver uma pacificação aí, tá perdido o ano. O torcedor do Palmeiras está desconfiado, Lavieri. Protestos contra a Leila e essa possibilidade de ficar fora da Libertadores. Eu acho que tem essa chance, o que o Rodrigo falou, né? O Fortaleza e o Fluminense, eles têm possibilidade de ir para a Libertadores pelos títulos, então pode diminuir um pouco, mas do jeito que tá, pelos 4 jogos sem vencer e pelas tentativas do Abel de mudar o time, a gente não vê uma perspectiva de como vai melhorar, né? Ontem, os garotos que, contra o Santos, por exemplo, o Kevin, o Henrique, eles foram bem. Embora o Palmeiras tenha perdido muito gol, eles foram bem. Se o Palmeiras tivesse concluído bem as chances que teve, o Palmeiras podia ter ganhado o Santos no primeiro tempo. Mas não foram bem e o Santos acabou virando o jogo. Já ontem, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras não teve nenhum momento perto de vencer o jogo. Nenhum momento o Palmeiras esteve melhor. O Atlético Mineiro foi melhor o tempo inteiro. E aí, quando você começa a analisar o desempenho, você fala, pô, desse jeito aí tem muito risco de não ficar, de continuar caindo e perder a vaga justamente por conta dos times que tem pela frente. Inclusive o Palmeiras tem confrontos diretos com quase todos aí que estão aí nessa briga. O Palmeiras vai jogar com o Botafogo ainda vai jogar com o Flamengo. O Palmeiras, então, assim, tem jogos complicados pela frente e que podem atrapalhar bastante o Palmeiras nessa luta. Tem agora o Coritiba, que é um jogo um pouco mais fácil, né? Considerando que o Coritiba está rebaixado, mas é no Couto Pereira. O jogo e depois aqui, ó. Curitiba, São Paulo, São Paulo, Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense. Aí a sequência só dos que estão ali mais ou menos.
Botafogo, Atlético Paranaense e Flamengo. São 3 dos que estão ali entre os 8. Aí vem Internacional, tá na parte de baixo. Fortaleza, depois América, fecha com Fluminense e Cruzeiro. Botafogo A verdade é que o brasileiro fora, tem... né? Oi? Botafogo e Flamengo fora. Ambos os jogos fora, né? Sim. Pois é, então é assim, é uma situação que o Palmeiras tem que realmente reagir rápido, para começar vencendo domingo. Curitiba, mas é fora de casa, o time desespera. Não importa, o Palmeiras tem que vencer de qualquer jeito, porque aí, senão, a pressão vai ficar quase como se o Palmeiras estivesse lutando para não cair. Eu sei que não é isso, eu sei que pode soar como exagero, mas a pressão vai ser um negócio absurdo. O Palmeiras perdendo do Coritiba começa a ficar ainda mais real a possibilidade de não entrar nessa vaga de Libertadores. Que para mim já seria um desastre não ir entre as 4 primeiras colocações, na vaga direta. Para mim já seria muito ruim. Indo para pré-Libertadores é ruim, mas menos, né? Aquele assim, você fala, beleza, tá de recuperação. Agora, quando você não vai para Libertadores, é um negócio assim para acabar com o ano mesmo. Com todo esse investimento. Em relação aos protestos da Leila, o Azam, o Rodrigo falou, né, que tem um pouco de mau gosto em alguns gritos. Eu acho que na hora que você vai ali para atacar, porque bruxa e não sei o que, tem bastante de machismo aí no meio, né? A gente nunca vê nenhum tipo de protesto falando que alguém é feio, bonito, em nenhum tipo de presidente. Você sabe que quando você faz isso com uma mulher é uma atitude machista, ainda mais que a Mancha Verde tem consciência de que a Leila é uma mulher vaidosa. Então ela faz isso para atacar o ego, para atacar a vaidade da Leila Pereira, e isso é ruim. Mas em relação ao resto dos protestos, é importante a gente destacar, inclusive o PVC já falou um pouco sobre isso, o protesto de ontem, ele não foi feito apenas pela Mancha Verde, ele foi feito por praticamente todo o estádio. E aí, voltando um pouco no tempo, a Leila Pereira, ela fala que tem 1% de palmeirenses insatisfeitos com o que o Palmeiras faz hoje. E ontem já deu para ver que não é 1%. Quando ela fala 1%, ela quer dizer que é só os organizados e tal. Ontem a gente viu que não é só os organizados. E aí a entrevista dela de quarta-feira passada, que foi desastrosa, foi horrível, e que ela queria atacar os inimigos e ela atacou o próprio Palmeiras, isso acabou colocando fogo de uma maneira que realmente fazia tempo que eu não via. O Palmeiras vive essa crise dentro de campo, mas fora de campo também está muito acirrado. E com atitudes, para falar o mínimo, antidemocráticas da Leila Pereira. Para falar o mínimo, antidemocrática. Porque ela pega e, na coletiva, já chama a oposição de destruição, sendo que a oposição, que ela chama de destruição, essa oposição ela tem feito cartas construtivas, questionando questões. O avião, qual é a relação do Palmeiras e da Placar? Tem contrato, não tem contrato? Tem seguro? Se quebrar o avião, o que acontece? Se não decolar, quem que arca com os custos? Quanto vai custar isso a partir do momento que a Placar tiver a licença para fretar? São críticas normais de uma oposição saudável. Há o conflito de interesse, como vai renovar o contrato com a Crefisa? São críticas normais de uma oposição que tem que ficar ali mesmo olhando. Para isso que serve a oposição, para avaliar o trabalho do governo em questão, da gestão em questão. Então, assim, a oposição do Palmeiras tem feito um trabalho ok, não está ofendendo, não está sendo destrutivo, é um trabalho de questionamento, que é o normal. E aí ela pega e tira o benefício deles de ingresso. É uma atitude antidemocrática. Mais uma vez, os conselheiros deveriam ter o direito de ingresso gratuito para o jogo? Acho que não precisa. Mas a partir do momento que você dá esse direito a todos os conselheiros e tira dos 26 caras que assinaram uma carta contra você, é antidemocrático. Na mesma esteira, você exclui 46 consulados, que, consulados são grupos para difundir a marca do Palmeiras. Nunca poderiam estar inseridos numa crise. E aí ela exclui 46 consulados por meio da diretoria de interior, por conta de críticas também que fizeram. Ela alega que foi críticas que ofenderam a instituição. Ela ofendeu a instituição na quarta-feira passada, na entrevista. Ela ofendeu a instituição. E aí ela exclui esses consulados, 46 consulados. Qual que é o próximo passo? Vai excluir quem? Agora vai tirar do Avante os torcedores que fizeram vaia, vai identificar por biometria facial e tirar do Avante os caras que vaiaram a Leila? E aí, ao mesmo tempo, ela pondo na rede social, ela distribuindo brindes ali,
justamente na Central, que é um dos lugares que os caras pagam mais caro pelos ingressos, que é um dos lugares que menos brindes precisam, porque pô, os caras, se tem um lugar do estádio que tem poder aquisitivo para comprar aquelas peças que ela estava distribuindo, esse lugar é na Central. Então, assim, foi uma atitude ali, a quarta-feira foi desastrosa e não para, o desastre vai continuando, vai aumentando. Tudo isso poderia ter sido remediado com um pedido de desculpa. Ela que sempre aparece nas redes sociais, ela, gente, eu me expressei mal, sei lá. Não ia consertar tudo. Mas pelo menos ela ia reconhecer que errou. Mas não, a gente está aí, acho que 10 dias da entrevista dela. Foi uma entrevista ruim. E a crise só aumenta. As coisas só pioram. Dentro e fora de campo, Rodrigo. Pois é, eu acho que às vezes falta uma conexão com a realidade ali, né? Tem que saber o momento de dar um passo atrás. Acho que isso aí, talvez um negócio que se a Leila tivesse uma convivência com o futebol há mais tempo, e repito, isso não tem nada a ver com ser mulher ou homem e tal, mas eu acho que se ela tivesse tido uma convivência dentro de clubes e dentro do futebol há mais tempo, antes de virar presidente, talvez ela tivesse essa percepção do momento de recuar. Ela parece ainda estar acelerando e querendo provar um ponto. Ela não vai ganhar briga contra toda, como o Danilo falou, claramente não está restrito só à organizada, tá a maioria dos palmeirenses, a gente vê em rede social, enfim, pessoas que você percebe quando o cara era neutro e ele começa a bater bastante, né? E aí você vê que mudou quando é um cara que sempre bateu, aí você olha e fala assim, isso aí sempre dava. Mas quando o cara sempre teve neutro, aí de repente ele começa a acelerar nas críticas, porque tem uma questão ali. E aí vai respingar no time também. É isso uma coisa que vai acontecer, porque por mais que a vaia não seja para o time, um ambiente de vaia não é um ambiente que joga para frente, né? É um ambiente que você está criando uma tensão extra para um negócio que já não está andando. Ia virar aquela bola de neve, uma coisa acaba puxando a outra, mesmo que indiretamente, porque tá tudo junto no mesmo contexto. Aqui no chat vocês continuam participando, mandando mensagens. O André Menezes está na expectativa pela entrada de Júnior Santos. Já a gente deve ter convidado especial aqui do líder Botafogo. O Adriano Félix também está com a gente, mandando mensagens sobre o Palmeiras. O André, tem a galera palmeirense e tem a galera que está torcendo para que piore. O Pedro também lembrou da camisa do Paraná, citada pelo Rodrigo Matos aqui, dessa edição especial limitada do Palmeiras em homenagem aos meses de combate ao câncer de mama e também de próstata. O Ivan Kenji sempre com a gente, o Bruno Bonetti, o Francisco e também o Vitor, que sempre está ligado conosco aqui no De Primeira. Seu like faz diferença, sua inscrição no canal do All Sport também a gente pede para que você se inscreva, porque a gente está em campanha rumo a 1 milhão de inscritos. Lavieri, eu vou te liberar, porque você está de jornada dupla hoje, né? Você já começou no posse de bola, já estamos aqui no De Primeira. Free Lavieri, né? Tem o fim de papo, vou fazer o fim de papo hoje ainda também. Tem isso? Isso, mas só uma outra coisa que só para finalizar aqui o raciocínio também, viu? Além disso tudo que eu falei da Leila também, tem uma outra questão, né? Nessa briga que ela trava com as organizadas e tal, que ela tenta agora desmerecer as organizadas, ela em nenhum momento ela fala, olha, eu lá atrás estava na quadra deles, eu tenho um cachorro chamado Mancha, a quadra da Mancha agora tem o meu nome e o nome do meu marido, eu patrocinei o carnaval dos caras, eu patrocinei viagem deles. Ela quer se descolar da imagem como se ela nunca tivesse do lado dos caras, como se ela nunca tivesse usado um bar ali em frente ao estádio, que é muito conhecido dos palmeirenses e que tem ligações fortes com a Mancha Verde, como se ela não tivesse usado aquele bar de comitê de campanha. Então, assim, além de tudo, ela tenta descolar a imagem dela da Mancha Verde, como se, assim, esses bandos de marginais, eu nunca tive nada a ver com ele. Assim, além de generalizar o que é ruim, ela finge que nunca teve nada com isso, o que é horrível. Então, assim, desastroso e mostrou muito, assim, a gente sabe que ela não é palmeirense, né? Eu nunca me importei muito com isso. Eu acho que o time da pessoa pouco importa mais a qualificação dela, se ela é profissional, as qualidades que ela tem para gerir um clube, para estar no comando de um lugar, seja em qualquer cargo, seja gerente, diretor, técnico, jogador, não importa, tem que ser profissional. Mas quando ela vai na coletiva, além de mostrar que ela não entende muito do ambiente do futebol, como disse o Rodrigo, ela mostra que não entende nada do que é o Palmeiras, do que é o palmeirense, porque ela atacou todos os lugares, tudo o que o palmeirense odeia ser atacado, ela conseguiu atacar. Então foi um negócio realmente surreal que ela fez naquela coletiva e que
pôs fogo num negócio. Ela poderia simplesmente estar aqui, ó, quietinha. Talvez as críticas estivessem sobrando para a Bel. Mas não, ela conseguiu colocar o holofote para ela. E se viabilizou por meio dessa campanha que teve certamente protagonismo da Mancha Verde quando estava naquele pré-campanha, como o Lavieri lembrou para a gente.